Glória a Deus. Queria convidar você mais uma vez a fechar teus olhos e pedir ao Senhor. Diga para o Senhor, coloca a mão na tua cabeça. Diga para Ele assim, Senhor, abre a minha mente, abre o meu entendimento. Eu quero entender, compreender tudo aquilo que o Senhor deseja para a minha vida nessa noite. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. Você sabe que o meu marido veio aqui e falou uma porção de coisas e eu acho tão legal. Ele sempre fica me elogiando. Ele tem tanta coisa para falar. Ele já pegou a manha do negócio, né? Mas eu quero dizer para vocês assim, ele começou a falar ali do soldado, e eu pensei comigo, ele vai acabar falando o que eu tenho que falar, mas amém. Sabe que nesses dias eu fiquei inquietada, eu tinha algumas palavras para repartir, e a partir de domingo, quando o Valdir ministrou, eu entendi que essa é a palavra que cabe para esse momento. Porque nesse tempo onde estamos jejuando, orando, buscando da presença do Senhor, essa palavra que fala sobre as armas da nossa milícia, as armas que nós devemos, com que armas devemos guerrear. Sempre me inquietou, e uma vez eu já preparei, já falei a respeito disso, mas agora eu comecei a meditar de novo nessa palavra e o Senhor me trouxe outras coisas também. E eu queria dizer para vocês, estamos num desafio. Você enfrenta guerras? Quem enfrenta guerras aqui? Todos nós enfrentamos guerras, né? Nós sempre estamos em guerra. E eu queria dizer para você assim, queridos, nós somos soldados. Quem é soldado de Cristo? Somos soldados de Cristo. E como soldados, nunca, mesmo que você não esteja uniformizado, mas você está em constante guerra. E nós precisamos lembrar disso. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes nós esquecemos que estamos em guerra. Muitas vezes nós esquecemos que temos um inimigo que não dorme. Um inimigo que está sempre tentando armar ciladas para nós. E nós pensamos, nossa, mas por que isso? Por que aquilo? E temos tantas coisas, nossa alma, nossas emoções, nossa mente, nossos pensamentos são tão conturbados. Mas aí hoje eu queria falar para vocês. Lá em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5 fala assim. Porque embora andamos na carne, certo? Não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, nessa minha tradução, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quando você olha para essa palavra, a Bíblia está dizendo que nós andamos na carne, mas não militamos na carne. Quer dizer, a nossa luta não é na carne, é no Espírito. Nós temos uma batalha espiritual todos os dias, o tempo todo. E aqui ele diz, mas nós temos à nossa disposição. Gente, isso é tremendo. Nós temos à nossa disposição armas poderosas em Deus. Diga, poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. O que é destruir essas fortalezas? É destruir padrões mentais que nós criamos. Nós muitas vezes desenvolvemos padrões
crenças que não são verdadeiros, que são mentiras, mas essas armas que depois nós vamos ver, elas são poderosas em Deus para destruir esses padrões de pensamento e de ação. Aí depois diz assim, destruímos raciocínios falaciosos. O que é isso? Raciocínio que parece lógico e verdadeiro, mas é um raciocínio falso. Hoje tem tanta coisa. Depois para frente ali eu vou falar do relativismo. Sabe, hoje está tão comum. Ah, não, nada a ver. Está tudo, né? Hoje tudo, viu? Você não pode, porque se você for contra tal coisa, você vai estar tendo problemas, né? Porque as pessoas dizem que hoje tudo pode, tudo é normal. Mas aqui, as armas que Deus dispõe para nós, ela é poderosa para desfazer esses raciocínios falaciosos que parece que tudo é lógico e é verdadeiro, mas é falso. E toda arrogância, o que é arrogância? É nós nos sentirmos, eu sou maior, eu sou melhor. O orgulho do nosso coração, essas armas são poderosas para desfazer. E também diz... levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Quando nós levamos o nosso pensamento cativo, nós ficamos sujeitos ao Senhor, nós ficamos presos a Ele, amém? Então, nessa constante guerra, lá em Efésios 6, do 11 ao 13, tem alguém lá vendo? É a Ângela hoje? Oh, que legal, Angela, glória a Deus. Eles não vão olhar para você lá, tá? Mas a Ângela hoje está na mídia, gente. Oh, glória a Deus, é isso aí, gente. Glória a Deus. Mulheres, nós temos vaga, viu? A gente precisa de gente para lidar no som, lidar na música, lidar no... Sabe por quê? Porque quando a gente precisa fazer uma rede de mulheres, a gente precisa chamar os homens para fazer aquela parte, né, Valdinei? Né? O Gabriel, temos que chamar, o Jorge, temos que chamar os homens porque a gente não sabe mexer em nada, né? Mal sabe ligar o microfone. Então, vamos lá. A Deise já está candidata? Tem mais, viu? Tem mais vaga. Efésios 6, 11 ao 13. Não, é 11 ao 18. Diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Prestem atenção. O que é para nós fazermos? Nos revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Queridos, quando nós lemos essa palavra, a primeira coisa que nós temos que entender é, no início ali, no 11, não, antes ainda, né? No 10,
ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Lu hoje, quando estava cantando, ela falou, né? Fortaleça no poder do Senhor. Você precisa se fortalecer no poder do Senhor. E eu pensei, nossa, hoje estão falando tudo, né? E é uma bênção isso, porque parece que é do Espírito, glória a Deus. Então, queridos, quando a palavra de Deus fala em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, indica que esse poder que nos garante a vitória contra o mal não provém de nós. Diga para o irmão, não provém de você. Não provém. Sabe de quem que vem esse poder? Vem de Deus. É de Deus que vem esse poder. Então, por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, não temos poder em nós mesmos. Olha o que João fala. Se você for olhar na palavra de João 15, ela vai falar várias coisas que Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. E lá no finalzinho ele está dizendo assim, quem permanece em mim? Diga, quem permanece em mim? E eu nele. Esse dá muito fruto. E olha depois, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Olha o interessante disso. Então, quando nós queremos saber, mas que arma que está à nossa disposição? Quais são essas armas? Ou, a primeira coisa que ele fala, antes de falar das armas, ele disse, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque você precisa entender que em você não há poder. Você não tem poder para nada. Gente, nós não temos poder nem para estarmos aqui hoje. Quem que nos fortaleceu, quem que nos renovou, quem nos deu força? O Senhor. E aí ele diz ali, sem mim nada podeis fazer. Nada nós podemos fazer sem Jesus. Jesus é aquele que nos capacita para toda boa obra. Amém? Somos dependentes do poder e da força que vem de Deus. Somos dependentes do poder e da força que vem de Deus. Deus é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. E esse poder tremendo nos é conferido pela comunhão com Ele. Então, muitas vezes nós pensamos, vamos num culto poderoso, alguém vai orar com a gente, nós vamos cair cheio do Espírito, vamos para casa e tudo está resolvido. Não é assim. Da onde que vem o poder? Da comunhão com Cristo, é da comunhão com o Espírito Santo, é da comunhão com Deus. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento, precisamos um dia mais outro dia, quanto mais comunhão, mais poder, quanto mais presença, mais poder. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento de intimidade, de comunhão, um dia, outro dia, outro dia. Quantos aqui muitas vezes esmorecem? Opa! É aquilo que o Valdir estava falando, por isso que nós precisamos nos ajudar. Sabe quando parece assim que a gente está num dia... Você já acordou num dia mal? Parece que a gente acorda sem força, desanimado, e parece que até para a gente ir buscar a presença do Senhor está difícil. Queridos, nesse dia, você precisa dizer, Senhor, hoje eu estou esgualepado aqui. Hoje eu estou acabado. Me dá força, Senhor. Me dá força. Me anima. Você pode não fazer aquela oração, pode não ter aquele tempo, mas busque a presença do Senhor, querido. Busque a presença, porque quanto mais comunhão, mais presença, quanto mais presença, mais poder, e nós precisamos disso para viver nessa vida. Amém? Então, só um crente tolo, que não conhece a Bíblia, tenta vencer o diabo e os seus demônios pela sua própria força. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, você sabia que você não pode fazer acordo com o diabo? Quem sabia?
Você não pode fazer acordo com o diabo, tá? Sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam, viu, eu não estou incomodando ele, ele não vai me incomodar. Aí está o engano. Porque a ideia, o desejo dele é nos manter prisioneiros, nos manter na escuridão. O desejo do diabo é travar a sua vida, é aniquilar. O que a Bíblia diz lá em João 10:10? Que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, quando o inimigo tem todo um projeto, todo um plano, toda uma artimanha para manter você preso, e você diz, viu, não vou incomodar o diabo, não vou guerrear. Ele está fazendo as astúcias, ele está maquinando contra você para te manter preso. Então, acorde. Diga para a pessoa do lado, acorde. Porque o diabo não dorme. Oh, misericórdia. Efésios. Esse Efésios, gente, é tremendo, né? Nós tínhamos que decorar ele e andar com ele, né? Declarando o tempo inteiro. Olha o que Efésios 4:22-24 fala. Quanta maneira antiga de viver. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a velha vida, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada em Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, queridos, aqui está dizendo, viu? Quanta maneira velha de viver você precisa deixar. E ontem, a Lu postou um negocinho, um linkzinho do Lapidadas, e eu assisti, achei tão joia. A última palavra lá do Márcio Valadão, só estava ele naquele congresso. E ele falou assim, que quando nós nascemos de novo, sabe, vocês lembram da historinha da lagarta? A lagarta, ela vai lá para o lugarzinho e ela prepara lá, não vou saber agora dizer, o casulo. Ah, lembrei, o casulo. E dali ela se transforma numa borboleta. E assim somos nós. Eu achei tão interessante e me gravou. Assim somos nós quando nascemos de novo. Nós éramos uma lagartinha lá no casulo. Mas quando nós nascemos de novo, nós nos transformamos numa borboleta. Jamais vamos voltar a ser lagarta. Diga para o irmão do lado, você nunca mais vai ser lagarta. Você é borboleta. E você já viu a beleza de uma borboleta, gente? Você já viu? Borboleta é linda. Borboleta voa, vai longe. E a lagarta ficava por ali, né? Olha a diferença. Então, deixe a maneira antiga de viver. Deixe a maneira antiga de viver. E comece a se renovar no espírito do vosso entendimento. E o que isso diz? O que fala? Aqui fala 3 coisas. Precisamos ser fortalecidos por meio da renovação da mente. Se você não renovar a tua mente, você vai continuar sendo uma lagarta no casulo. Agora vou usar isso para a gente entender, tá bom? Então, precisamos ser fortalecidos pela renovação da nossa mente. Amém? Diga para você mesmo, eu preciso renovar a minha mente. E como que eu renovo a minha mente? Pela palavra. Pela palavra de Deus eu renovo a minha mente. Aí, o Efésios 4:24 está lá dizendo assim, viver uma vida de retidão, uma vida de santidade. Se eu nasci de novo, eu tenho que viver uma vida nova. Amém? Você já nasceu de novo. E lá em 1 Pedro 1,15 fala assim, sem santidade, ninguém verá Deus. Sem santidade, ninguém verá Deus. Então, daí você diz, mas como? E é tão interessante porque até cantamos, né? Mas a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo.
essa é a 1 Pedro, e essa outra que eu disse em santidade é de Hebreus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, 3 coisas precisam acontecer conosco para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro, eu preciso renovar a minha mente. Segundo, eu preciso viver uma vida de santidade. Chamar de pecado, pecado. E viver uma vida íntegra diante do Senhor. E a terceira coisa, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E lá em Efésios 5,18 diz, não se embriaguem com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então, essas 3 coisas vão me dar força, vão me dar poder para mim estar, me manter íntegro diante do Senhor. Amém? Continuando, uma palavra muito interessante, conhecer a palavra sem obedecer e frequentar cultos sem se converter, não adianta nada. É aquilo que eu falei antes, a gente precisa, ao atingir, alcançar o poder de Deus, eu preciso renovar a minha mente, viver uma vida de santidade e ser cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Agora vamos para outra parte. Gente, eu prometo, se ficar cansativo, vocês dizem, dá um stop. Vocês lembram que ali no 6:11 está dizendo assim, ó, que nós precisamos nos revestir de toda a armadura para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós precisamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? As artimanhas malignas nem sempre são perceptíveis. Eu estava falando antes ali com a Rosane, querida, ela hoje ainda teve um probleminha e machucou o pé. Orei com ela lá dentro, em nome de Jesus. Aí chegar em casa e vai avisar que está curada, em nome de Jesus. Queridos, nem sempre as artimanhas, as ciladas do maligno são perceptíveis. Por quê? As ciladas são constituídas de armadilhas perversamente articuladas pelo reino das trevas. No que está envolvido isso? Tem tentação. Você já passou por alguma tentação? Todos os dias a gente passa. Tentação de mentir. Então, muitas vezes a gente pensa só na questão sensual, né? Ou sexual. Mas a gente passa por tentação de mentir, de enganar. A gente passa por tentação de fazer tanta coisa. Alguém está comigo? Hã? Verdade? Então, nós passamos... O que está incluso nessas articulações do diabo? Tentações, incredulidade, o pecado, e a Bíblia diz que tenazmente nos assedia, relativismo moral, que é aquilo que eu disse, que não existe uma verdade absoluta, e o engano, a mentira, os disfarces são especialidades do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, nossa carne também pode ser. O Valdir disse que tem muitas vezes que o inimigo muito forte é a nossa carne mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus foi tentado. Vocês lembram quantas vezes Jesus pecou? Lembram? Nenhuma. Por quê? Porque ele foi tentado, mas ele nunca se deixou. Eu assisti uma outra coisa ontem que eu achei muito legal, que aquele cara falou com tanta propriedade, ele tinha uma voz tão gostosa de ouvir. Ele disse, Jesus, sabe que eles tentaram fazer Jesus pecar lá na cruz. Ele não pecou, ele não arredou, ele sabia aonde ele queria chegar e ele permaneceu firme e continuou e alcançou. Por isso eu e você estamos aqui hoje. Por isso eu e você fomos e somos justificados por Jesus.
Hoje nós temos vitória, então nós não precisamos alcançar a vitória, nós já temos a vitória. Nós só precisamos entender que precisamos viver em vitória, amém? Queridos, olha só, as astutas ciladas do diabo, elas sugerem mentiras, enganos. E quando nós caímos nessa armadilha, você já caiu em alguma fofoca? Já caiu em alguma fofoca? De falar uma coisa e depois dizer, meu Deus, o que eu fui dizer? Aí o que acontece? Se você não vai lá acertar, sabe o que acontece? Parece que aquilo aumenta e não tem mais. E de repente era só uma conversinha boba, uma história que não tinha nada a ver. Não é verdade? Mas o que o diabo faz? Ele dá um jeito de ter armar ciladas. Então, nossos inimigos não são humanos. Não é a pessoa que está ali do teu lado, nem teu marido, nem teus filhos. Não é o meu marido. Os inimigos não são humanos. Os inimigos, eles são espirituais. Nós lutamos contra as hostes do mal que mantém os homens na escuridão. Lá em 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Quando diz lá, eu sempre lembro que o Valdir diz, lá no cemitério está escrito aqui jaz o fulano. O que é? Ele está morto. E essa palavra está dizendo, o mundo jaz. O mundo está morto no maligno. E nós precisamos entender que nós não estamos mortos. Amém? Então, se você crê ou não crê, você não fica eximido, você continua responsável pelas suas ações. Os que vivem alienados das investidas de Satanás, eles vão se tornar presas fáceis. Por quê? Você não está atento. O que a Bíblia diz? Você precisa ficar atento. Então, ali nesse 6:11 que eu estava vendo, diz, fique firme contra as astutas ciladas do diabo. Vocês lembram da história de Jó? Lembram a história de Jó? Jó, a Bíblia fala que ele era um homem íntegro, e ele se desviava do mal e mais outras coisas. Depois eu vou ler aquela. Mas o que aconteceu com ele? O dia que o diabo cercou e fez uma confusão ali, ele pecou contra Deus? Não, né? Que interessante isso. Tinha sua armadura, que depois eu vou falar para frente, ele tinha uma armadura bem compactada. E quando ele chegou no dia mau, ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel. É isso que nós temos que entender. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vamos para cá, vamos voltar aqui. Aí, eu quero eu vou pular uns versículos, depois eu volto, que eu vou falar só da armadura no final. Aí no 6:18 ele diz, vigilantes em toda oração e súplica. Eu preciso orar e vigiar. Lembra o que a Bíblia diz? Orai e vigiai para que não caiais em tentação. Orai e vigiar para não cair em tentação. O Mateus 26:41 diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem que é fraca? A carne. A minha carne, a minha vontade. Ela guerreia contra a vontade de Deus todos os dias. E muitas vezes nós temos uma vontade bem, né? Que tem vontade que não quer se dobrar para as coisas de Deus, né? Então, vamos lá, continuando aonde que eu estava, vigilantes, tá? Temos uma necessidade de uma vida plena por meio da oração e da súplica. Na luta espiritual,
O cristão não está lutando para conquistar a vitória, mas ele luta já em vitória. Então você precisa entender isso. Jesus já conquistou a vitória para mim. Amém? Jesus já conquistou, mas eu preciso viver essa vida assim, em vitória, não me dobrando às coisas do inimigo. Olha só, nunca teremos acordo com o inimigo, aquilo que eu já falei, tá? A oração faz parte do conflito contra Satanás. E deixar de orar é o equivalente a render-se ao inimigo. Olha que interessante. Olha que interessante. A oração faz parte do conflito contra Satanás, ou da guerra contra o diabo. Se nós deixamos de orar, nós nos rendemos ao inimigo. Porque não estamos mais fazendo nada ali para tirar ele da rota, né? Tirar ele ali do nosso convívio. Ele vai se manter aí. Gente, vocês entendem por que é tão difícil os casais orarem juntos? Quem tem dificuldade no casamento de orar junto? Quem ora junto? Quem ora junto? Oh, glória! Tem gente que ora junto. Tem mais. Nós também oramos junto. Mas sabe por quê, queridos? Eu quero mostrar uma palavra de Deus que fala a respeito disso. Deuteronômio 32:30 fala assim: como poderia um só perseguir 1000 e os dois fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido e se o Senhor não os tivesse entregue? Então, você sozinho, você consegue fazer fugir 1000. Mas os dois orando junto, faz fugir 10.000. Gente, olha quão poderoso é a oração de um casal. A oração de duas pessoas. Não quer dizer, ali a Geni está me olhando dizendo assim, viu, mas eu... A Tere e eu, a Neide e eu aqui. Gente, juntem para orar, viu? Dê um jeito de orar de duas em duas. Vamos fazer, né, companheiras de oração. Se não tem um marido, vamos orar com alguém, uma amiga. Vamos fazer, porque o diabo, ele não pode contra quem se posiciona em oração. As armadilhas dele são destruídas antes dele executar. Amém? Então, a exortação de Paulo inclui orar no Espírito. Precisamos exercitar isso. Muitas vezes a gente já escutou isso. Você precisa orar em línguas. Você precisa orar em línguas. Nós precisamos exercitar isso. Orando em línguas, sai. Se você está andando na rua, vai orando em línguas. As pessoas nem sabem o que você está dizendo mesmo, não tem problema. Né? Não vão entender. Ore em línguas, trabalhando, ore em línguas, porque isso não atrapalha o teu raciocínio. Você não precisa raciocinar para orar em línguas. Ore em línguas. O exercício de orar no Espírito, ele vai te fortalecer e vai te capacitar para orar com muito mais fervor. Amém? Com muito mais poder. Então, o que mais aqui? Deixa eu ver. O Espírito. Queridos, tem uma palavra que diz assim, o Espírito torna Deus acessível, em Efésios 2:18. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Romanos 8:15-16 diz, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Diga, eu não sou escravo. Para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ou confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós precisamos ter essa convicção. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai. O Espírito Santo nos inspira e nos guia. O Espírito Santo nos ajuda a nos comunicar com Deus. Preciso desenvolver esse relacionamento. Amém? E precisamos estar vigilantes.
Orai e vigiai, orai e vigiai. Preste atenção, que o diabo sempre está tentando armar ciladas contra você. Amém? Agora vamos aqui para a armadura de Deus. Você cansou? Amém. Só desse lado não cansaram, para cá cansaram, eu acho, né? Então, primeira coisa que nós já vimos, o Senhor pede para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos vigiar, orando e suplicando e ter constância. O que é ter constância? Precisamos nos manter firmes. Não é um dia assim, 4, 5 não. Outro dia sim, 10 não. Sabe que a gente vai se acomodando e o diabo vai arrumando espaço para fazer as artimanhas dele na nossa vida. Então, a armadura de Deus. Deus fortalece o seu povo e Deus, Ele colocou algo tão especial aqui que nós vimos no Efésios 6, do 11 ao 13. Ele diz, a ordem de Deus é, revista-se dessas armas, resistir e marchar contra as potestades do ar. Olha só o que em Tiago 4,7 fala, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele vai fugir. Gente, que interessante. Primeiro, ele está dizendo, sujeite-se a Deus. Sujeite-se a Deus. E daí resista ao diabo. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Então, nós precisamos empregar essas armas poderosas e oferecer resistência contra as astutas ciladas do diabo, para permanecer firme no dia mau. Então, nós devemos vestir essa armadura. Como que eu me visto? Então, vamos lá. 6,14 fala o cinturão da verdade. Eu vou ler algumas coisas aqui que eu achei muito interessante, só para você se situar. O cinto, então o cinturão da verdade, ele vai falar ali. O cinto era um aparato de couro que colocava aqui a garantia que a túnica do soldado permanecesse presa durante a luta, que ajudava a proteger o corpo, mantinha a espada no lugar quando o soldado não estivesse lutando. Agora olha para mim e para você o que fala aqui. O cinto retrata a peça usada para dar mobilidade no combate e refere-se à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Lá em 2 Coríntios 13:8 fala, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. O cinto dava firmeza. O cinto, quando o soldado ia lutar, a armadura dele não caía, ele mantinha. A verdade da palavra de Deus era sustentação. Aí se você for pensar, a palavra de Deus, ela não te sustenta? A palavra de Deus não te ampara? A palavra de Deus, na hora que você está precisando de um socorro, ela não vem como socorro para a tua vida? Então, isso a Bíblia ainda fala em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então, quando nós pensamos no cinturão, nós estamos falando da palavra, da verdade. Gente, nós vamos ficar surpresos, porque a gente pensa que a armadura é fazer aquela oração dizendo, me cubro de tudo, né? Não, daí vocês vão entender aqui. Já vamos chegar no final. Couraça da justiça. A couraça era uma malha. Vocês viram? Tem alguém que nunca viu o filme lá de antigamente, que aqueles homens vestiam aquela armadura? Tem alguém que nunca viu? Gladiadores, acho. Viu? Eles tinham uma coisa de metal, que era como se fosse uma camiseta, né? Que, até aqui assim. Olha o que diz. A couraça era uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais,
coração e pulmões. A couraça cobria o corpo do pescoço daqui até as coxas e consistia em duas partes, uma cobrindo a frente e outra as costas. Daí, a couraça refere-se à justiça de Cristo, a vida santa e a retidão moral do soldado. Então, veja só o que isso quer dizer. Jesus já nos justificou, amém? Jesus já nos comprou, nos lavou, pagou o preço. Jesus é essa couraça que nos envolve, que nos protege. E olha só, porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sem essa proteção, nós não podemos nos defender dos ataques do inimigo, porque o diabo ele vem e ele quer nos destruir. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus tomou o nosso pecado, isso que está querendo dizer, essa couraça da justiça. Jesus tomou o meu lugar, que era para eu ter morrido, que era para eu ter passado. Ele fez ali, a obra da cruz foi para me justificar, para me colocar nesse lugar, aonde ele se fez justiça de Deus em meu favor. Vamos para outro, os pés, no 6:15, os pés calçados no Evangelho. O que era essa vestimenta? Era uma meia bota, era uma bota assim, né? Do legionário romano, deixava os dedos para fora. Eu achei tão interessante. Os dedos ficavam para fora, mas ele tinha cravejado na sola. Lembra aquela sachinha? Eu acho que eram uns tachões, né? Para dar firmeza. O soldado, ele não... Se você pensar, dependendo do tipo do calçado, ele resvala, né? Ele não dá firmeza. E ele tinha cravejado a sola desse calçado, dessa bota, para dar estabilidade, e era fixada nos calcanhares e nas canelas com tiras de couro. Então, fixava aqui com tira de couro, né? Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar. Olha que legal isso. Então, porque quando a gente diz, Senhor, né, me prepara meus pés para o evangelismo, é isso mesmo. Ele diz assim em Romanos 1:16, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque, olha, porque, ela pôs aí? Não, é 1:16. 1:16. Aí eu quero que eles vejam comigo 1:16 do Romanos mesmo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? O poder de Deus. Olha só, lembra que eu falei no início que precisamos ser fortalecidos no poder de Deus? Ó, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Amém? Então, o Evangelho é o poder de Deus. E eu não devo me envergonhar dele. E outra coisa precisamos manter bem amarradas nossas botas do Evangelho. A palavra da cruz é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Olha o que a Bíblia diz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. O poder de Deus. A palavra da cruz é poder de Deus. Por quê? Porque lá na cruz, eu e você tivemos novamente acesso ao Pai. É a cruz que nos proporcionou isso. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá. Estamos quase. Não vai mais tão longe. Porque eu esqueci de pegar quanto tempo. Tenho? 20? Vamos.
Escudo da fé. Escudo da fé. Lá falava que o escudo era uma coisa muito grande, né? Mas tá, eu quero ler aqui o que eu anotei. Protegia o corpo inteiro dos dardos incendiários. Vocês lembram que eles lutavam muito, né, com aquelas flechas? O escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Mas nas lutas que a gente vê, naqueles filmes, eles lutavam muito com flechas incendiárias, não era? Eles lutavam com flechas incendiárias e aquelas flechas, elas não podiam chegar no soldado porque ele levantava o escudo. Esse escudo da fé, então, olha só, ele diz, refere-se à fé inabalável em Deus, que extingue a eficácia das calúnias, das dúvidas, rebeliões disparadas pelo diabo. Gente, você não fica em dúvida de vez em quando? Não vem paira uma dúvida na cabeça? Paira ou não paira? O escudo da fé, ele vai proteger você. Quando o inimigo vem e diz, você não pode, você é um fraco, a Bíblia nos lembra, o escudo da fé nos faz lembrar, em Jesus eu sou mais que vencedor. Quando vem um recado dizendo você é um pecador, eu me lembro, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, nós podemos rebater, porque aqui está dizendo que a fé é tudo em todos, em qualquer momento de tentação. A couraça protege os órgãos vitais, mas o escudo, ele revertemos qualquer ataque. Então, quando eu coloco o escudo, o dardo pode vir, mas ele não vai me atingir, ele vai voltar. Amém? Então, toda a palavra de Deus é pura, isso é da Bíblia, é escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus é escudo para os que nele confiam. Amém? E 1 João 5,4 fala, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, nós precisamos nos revestir de fé. Aqui, continuando, então, vamos para o capacete da salvação. Outra coisa muito interessante. Era um capacete pesado e resistente, feito de bronze ou de ferro. Servia de proteção na cabeça. E apenas um machado ou martelo podia rachá-lo. Então, isso refere-se à certeza da salvação que nós já recebemos em Cristo. Convicção da plena salvação. Amém? Em Tessalonicenses 5, 8 e 9 diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e tomando como capacete a esperança da salvação. Preciso ter certeza. Queridos, e aonde que é o lugar onde mais batalhamos? Não é a mente? A nossa mente. Quem sabe você está aí mesmo pensando 1000 coisas, né? Maquinando, pensando. E você já percebeu que a gente briga muito no pensamento? Briga com você, briga com o marido, briga com os filhos, briga com os irmãos, briga. A gente briga, né? Tem outras palavras que a Bíblia fala a respeito disso. Mas os nossos pensamentos... E você já sabe, eu quero achar a palavra que eu anotei aqui, que é bem importante, que diz aqui. Tiago, é essa aqui. Olha só o que a Bíblia fala a respeito dos pensamentos. Porque eu sou tentado nos meus pensamentos. A gente é tentado nos pensamentos. E aqui, Tiago diz assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Olha que terrível. Sendo por esse arrastado e seduzido. Por quem? Pelo mau desejo. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado.
e após ser consumado, vai gerar morte. Olha que terrível isso, gente. Então, você começa pensando. Você começa pensando. Daí depois você dá um jeito de... A Bíblia diz que você é arrastado, né, pelo mau desejo. Você é seduzido. Depois do desejo concebido, ele vai dar luz ao pecado. E depois que o pecado é consumado, nós vamos ter uma morte. Então, muitas vezes, o diabo articula tanto e nós não percebemos que estamos caindo em ciladas. Então, isso aqui é um alerta para nós. O que é pecado? É errar o alvo. Muitas vezes, nós queremos chegar na intimidade com Deus, mas nós desviamos o caminho e não chegamos lá, porque o diabo, ele nos enreda. Então, precisamos pensar a respeito disso. O que o inimigo coloca na nossa mente? Insegurança, medos, incredulidade, ansiedade, acusação. Não é isso, gente, que muitas vezes vem para nós? A gente luta aí com isso o tempo inteiro. Então, nós precisamos lembrar que precisamos colocar o capacete da salvação, que é a certeza da nossa salvação em Cristo. E revidar, estou aqui no escudo da fé, né? E revidarmos isso. Nossa, gente, eu já estou aqui embaixo e eu estou lá em cima. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, se nós falamos quase tudo aqui, que é a palavra que é a resposta, né? Toda armadura se transforma na palavra. A espada que é a palavra como arma mais enfática e, obviamente, defensiva. É a única que não é usada somente como defesa. Nós podemos atacar o inimigo com ela. Olha que bênção! Você tem que aprender a palavra, decorar a palavra, saber a palavra, para que quando o inimigo vem com as artimanhas, você poder rebater, dar o troco na medida, na altura. Amém? A espada é a palavra de Deus. Ela tem o poder de transformar quem usa ela. Amém? Quem já foi transformado pela palavra? Ela é usada para cortar as defesas de transformar. Ela tem o poder de transformar. Ela é usada para cortar as defesas das pessoas. Sabe quando a Bíblia fala lá que ela é poderosa para fazer divisão entre alma e espírito? Olha aqui o que diz. Ela é usada para cortar as defesas. Sabe quando você pensa assim, não, isso que eu faço é certo. A atitude que eu tenho é correta. Mas você vai na Bíblia e a Bíblia não diz bem aquilo. Daí você tem vontade de arrancar aquela página da Bíblia. Você pensa assim, mas por favor, né? Meu Deus, isso aqui é muito radical, é muito radicalismo, né? Aí a palavra vem e ela confronta você. E a Bíblia, ela é usada para cortar essas defesas. A Bíblia vem e penetra. Ela fere a nossa consciência e desperta-nos espiritualmente, porque ela tem uma ação profunda. Agora, queridos, ela pode fazer isso em alguém que não quer? Em alguém que não lê? Não tem como, né? Se ela penetra, ela pode fazer divisão entre alma e espírito, mas você nunca lê a Bíblia, você não permite pensar, dizer, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Sabe, no final, queridos, se nós não tivermos a prática de parar e sondar o nosso coração e as nossas atitudes, a Bíblia não vai fazer efeito na nossa vida. Então, nós precisamos pensar hoje, você quer realmente que a armadura de Deus tome você? A espada do Espírito sonda a consciência e subjuga os impulsos do pecado.
Temos de atacar Satanás e nos defender, o escudo numa mão e a espada na outra. Amém? A oração é o exercício espiritual do soldado. Eu já estou terminando, tá? Eu só quero ler uma coisa aqui que me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com vocês. Vocês já conversaram com algum soldado ou com algum policial? Você sabia? Ao menos foi isso que uma vez alguém falou para mim. Um policial, mesmo que ele não esteja no dia do trabalho, ele precisa andar armado? Você sabia disso? Sabe por quê? Porque ele tem obrigação de reagir em uma situação de perigo. Você é soldado de Cristo? É isso aí, Aaron. É isso aí. Somos soldados de Cristo. Não podemos andar por aí como que diz? A paisana, né? A paisana, não. Eles até andam a paisana sem uniforme. Mas nós continuamos sendo soldados. Precisamos lembrar que temos arma. Precisamos empunhar a nossa arma. Então, Jó era um homem íntegro, lá no Jó 1:1. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Mas o diabo não tinha argumentos contra ele. Lembra que ele foi falar para Deus? Não tinha o que acusar. Quando chegou o dia mau, ele permaneceu firme. Por quê? Porque ele estava revestido com a armadura. Nem tinha essa palavra, mas porque ele temia a Deus, ele se desviava do mal e ele era íntegro, E Davi era um homem que tinha dependência de Deus e era obediente. Davi era o bem-amado de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo sendo um pecador, ele nunca tentou dizer para Deus que ele não era pecador. O que ele fazia? Quando ele foi confrontado por Natã, o que ele fez? Imediatamente ele confessou. Toda vez que Davi pecou, quando a gente lê na Bíblia, ele confessava o pecado. Então, queridos, diante de tudo isso, o que nós temos que pensar? Mais que fazer uma oração se revestindo da armadura, nós precisamos ter uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida onde a carne não nos comanda, onde o Espírito Santo nos guia, onde nós damos vazão ao fruto do Espírito que fala lá em Gálatas 5:22. Isso, manifestar isso na nossa vida, contra essas coisas lá, essas coisas a Bíblia diz, não há lei. Não tem o que ninguém poderá nos acusar. Amém? Queria pedir para você levantar. Concluindo, cada peça da armadura de Deus aponta para o próprio Cristo. Amém? Então, o cinturão da verdade é o próprio Cristo. A couraça da justiça é o próprio Cristo. Os pés calçados com a paz é o próprio Cristo. O escudo da fé, o capacete da salvação. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a nossa justiça. Jesus Cristo é a nossa paz, a nossa fé, a nossa salvação. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Amém? Queridos, eu queria que você saísse daqui essa noite pensando que você precisa se revestir dessa armadura.
Mas não é fazendo uma oração para se revestir dela. É vivendo uma vida de integridade. É vivendo uma vida que glorifica a Deus. É vivendo uma vida aonde nós temos um testemunho, aonde nós temos uma vida santa, reta, aonde quando nós cairmos em tentação, aonde quando cairmos em pecado, nós teremos a hombridade de confessar o nosso pecado e nos voltarmos novamente para Deus. Sermos como Davi. Davi não escondia o pecado. Davi vivia uma vida reta, justa diante de Deus, mas ele caía em terra e confessava e clamava ao Senhor por perdão. Muitas vezes o que nos faz nos afastarmos é porque nós nem temos comunhão com Deus e nem permitirmos que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Tem uma palavra lá no Salmo 119, a palavra bem no finalzinho do Salmo 119, 23 e 24. Davi orando, dizendo assim: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Será que você pode orar essa oração nessa noite? Será que você pode dizer para Deus isso? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oh, meu Deus, Pai, nós queremos nessa noite, como igreja, Senhor, nesse tempo onde estamos orando, jejuando, buscando a Tua presença. Deus, nós não queremos apenas passar fome. Não queremos, Pai, apenas, Senhor, Deus, passar um dia sem comer, algumas horas sem comer. Nós queremos que desse tempo, Senhor, o Senhor crie em nós, Pai, um coração puro. O Senhor sonde o nosso coração e o Senhor nos inquiete a termos, Deus, revelações das atitudes, dos pensamentos, Deus, de tudo aquilo, Pai, que é tentação, que tem vindo sobre a nossa vida. Eu oro, Pai, toda a guerra, Pai, que tem sido travada na mente dos meus irmãos. Nessa noite eu oro, Senhor, que nesses dias, cada um se levante em fé. Se levante em fé. Que realmente coma da Tua palavra. Coma da Tua palavra. E ao comer da Tua palavra, a Tua palavra possa, Deus, penetrar tão profundo, que vai fazer essa divisão entre aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. Pai, nesses dias, que homens santos, mulheres santos, jovens santos, Pai, como diz a Tua palavra, jovens se levantem, dizendo que eles venceram o maligno pela palavra, que eles venceram as tentações pela palavra. Nós oramos, Senhor, fortalece a Tua igreja, Deus, para se manter nesses dias, orando e jejuando, mas para crescer em fé, crescer no conhecimento do Senhor e alcançar maturidade.
Oh, meu Deus, eu clamo a Ti. Dá-nos maturidade, Senhor. Dá-nos maturidade. Não queremos mais ser crianças, Pai, levadas por ventos de doutrina. Não queremos mais ser crianças, Senhor, aonde Deus, tudo que o mundo diz, nós aceitamos. Queremos ser, sim, Pai, filhos convictos e que temos a Tua palavra como bússola para nós, como instrumento para nós, como aquele que vai nos dar direção, aquela que vai nos dar direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você ainda, por um tempo, cante com eles. Vamos declarar a santidade do Senhor. E enquanto você canta, você diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Me ajuda, Senhor. Confesse para Ele. Aproveite esse tempo e confesse se você precisa. Se você precisa que nesses dias o Espírito Santo de Deus inquiete você. Em nome de Jesus.